A crise econômica que atingiu o Brasil nos últimos anos teve um ligeiro recuo em 2017 com a criação de postos de trabalho, sobretudo na economia informal, o que levou a um aumento do consumo por parte dos brasileiros. Mas isso provocou um crescimento do índice de famílias endividadas, com sério comprometimento da renda. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo fez um novo levantamento, o 8º, para mostrar uma radiografia dessa situação nas capitais. E sobre o assunto eu converso agora com o Fábio Pina, que é assessor econômico da FEComércio. Tudo bem, Fábio? Obrigado pela presença. Imagina, prazer. Fábio, então esse é a oitava radiografia, assim que é chamada, né, do endividamento das famílias brasileiras. Quais foram aí as principais conclusões que vocês tiveram nesse levantamento? Bom, a gente já tem algumas conclusões que não se alteraram ao longo dos últimos anos. Momentos de crise, as famílias fazem sua lição de casa mais do que o governo e arrocham o cinto, ou seja, elas reduzem o seu endividamento, não vão buscar crédito. Mesmo quem está empregado, com medo de ficar desempregado, não assume dívidas muito grandes. Fica mais cauteloso. Fica cauteloso, não vou comprar um carro ou uma casa nesse momento que eu não tenho muita certeza. Eu preciso de mais confiança, mais certeza para tomar um empréstimo. É claro, não é todo mundo que faz isso, mas na média é isso que ocorreu. E na retomada ocorre exatamente o inverso, até porque parte do consumo ficou reprimido. Haja visto que tem ocorrido com automóveis, né, em 2017 e agora, que continua acontecendo, que apesar da economia estar crescendo a um ritmo muito lento, 17,1% o PIB cresceu, o varejo 2 a 3%, esse ano o PIB está crescendo um pouquinho mais de 1%, o varejo 3 a 4%, a venda de automóveis cresceu mais de 20% ano passado e vai crescer 10 a 15% esse ano. Então, isso significa que havia uma demanda reprimida e que agora há uma expectativa um pouco melhor. O desemprego caiu, mas não caiu da mesma maneira que a gente gostaria, porém eu tenho mais gente trabalhando, como você falou, também na informalidade, e isso faz com que as pessoas retomem seus planos de consumo, se não integralmente, uma boa parte deles. Isso a gente vê na radiografia. Uhum. Quer dizer, houve um aumento dos rendimentos, mas também houve aí, por outro lado, uma alta na inadimplência? Na realidade, a inadimplência absoluta cresce, porque o volume total de crédito cresce. Se a gente olhar a inadimplência em relação ao total do endividamento, não cresceu muito. Na realidade, ela vem se mantendo estável. E até nos surpreendeu positivamente nos momentos de crise, lá em 15 e 16, quando o PIB caiu 8%, o consumo quase 20%, né, do final de 14 até algum momento em 2017, foi isso que aconteceu. E não houve uma explosão de inadimplência. Mais importante do que isso que eu falei, do PIB e do consumo, o desemprego saiu de 5, 6 milhões de pessoas para 14 milhões de pessoas. A alta inadimplência foi absolutamente razoável diante desse quadro. Então, agora, nesse momento, eu tenho uma alta absoluta do número de inadimplências, porque eu tive uma alta absoluta do número de pessoas que pegou crédito, mas não relativamente a inadimplência. É alta no Brasil, mas contida. E agora falando aí nas capitais, vamos falar um pouquinho da cidade de São Paulo, que lidera o ranking no quesito número absoluto de famílias endividadas, né? São quase 2 milhões e 200 mil famílias, né? O que esse dado significa, Fábio? Vamos falar em termos relativos, porque São Paulo tem pouco mais de 50% das famílias com algum tipo de endividamento, 55%. São 3 milhões e meio de famílias, um pouquinho mais, e 2 milhões e 200 mil famílias com algum tipo de endividamento. Se é mais de 50% e a segunda cidade do Brasil é o Rio de Janeiro, com metade da população, nem se toda a população do Rio de Janeiro ficasse endividada, a gente não teria essa mesma proporção. Então, São Paulo vai ser maior em quase todos os quesitos. É o maior número absoluto de inadimplentes, é o maior número absoluto de gente com algum tipo de dívida, também é o maior número absoluto de pessoas que não têm nenhum tipo de dívida, né, pelo tamanho da cidade. Mas é relevante dizer que entre 50% e 60% das famílias, em média no Brasil, São Paulo representa bem aí no meio, tem algum tipo de dívida. Isso é muito bom, isso não é ruim. Na realidade, poderia ser até mais se a taxa de juros fosse menor. Não dá para imaginar uma economia que cresça sem financiamentos. Vamos pegar dois setores muito importantes para a economia e para o bem-estar de nações. Setor imobiliário, não dá para imaginar um país que não tem um setor imobiliário que dê conta de um mínimo de construções civis, né, para as famílias que existem e que estão se formando, e automóveis, né? Não dá para imaginar que a maioria das pessoas faz um cheque e compra um automóvel ou faz um cheque e compra uma casa, elas financiam. Né? O financiamento é algo muito relevante para girar toda a roda do varejo. Infelizmente no Brasil, se você pegar Estados Unidos, se você pegar Japão, pegar Europa, não só o número de famílias endividadas é maior, mais do que 60%, como o endividamento dessas famílias, que no Brasil é menos de 50% do PIB, lá ultrapassa os 100% do PIB.
Não dá para imaginar a gente fazendo este caminho com essa taxa de juros. Hoje a taxa média de juros para uma família endividada, na média no Brasil, é de 50% ao ano. Algo como isso. Nos Estados Unidos nós vamos falar em taxas de um dígito, na Europa também. Então não dá para imaginar que nós vamos comparar 5, 6% de juro com 50% e ter o mesmo volume de dívida. Quer dizer, uma dívida muito grande numa taxa de juros enorme sufocaria qualquer família. Não dá pra, infelizmente não dá para a gente crescer. Ou seja, na realidade, quanto mais gente endividada e menor a taxa de juros, talvez seja menor, mais saudável para a economia, se a prestação couber no bolso. Aí é que tem prazo e taxa de juros. Prazos mais longos e taxas de juros menores são duas coisas muito desejáveis para a gente realmente desenvolver mercados como imobiliário e automobilístico, por exemplo. Certo. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas o Fábio ele continua com a gente no próximo bloco. Estamos de volta com o Jornal da Câmara e a gente continua conversando com o Fábio Pina sobre o endividamento de famílias. E continuando aqui na cidade de São Paulo, tem um outro dado que chama atenção, que a cidade também aparece como destaque no item valor médio mensal de dívidas das famílias. Quer dizer, as pessoas devem cerca de R$ 2.300, sendo superada apenas aí pelas capitais Belo Horizonte, Brasília e Curitiba. Né? Essa média reflete aí de fato a realidade que é vista aqui? Reflete. Se a gente considerar que São Paulo também tem uma renda média que só não é maior do que Brasília, elas estão muito próximas, né? De Minas Gerais, Curitiba e São Paulo. São cidades que têm, São Paulo tem uma renda que seria a segunda dessas quatro que você falou, Brasília está acima, São Paulo, Curitiba e Minas Gerais mais próximos. Brasília se destaca de qualquer forma na renda no Brasil, né? Porque você não tem desemprego lá, então a renda média é alta. Também seriam esperados endividamentos médios mais elevados, porque a renda média é mais alta. Então reflete exatamente o que acontece na cidade de São Paulo. Agora a gente pode entender que o endividamento ele se refere à queda da renda média e ao suprimento de necessidades básicas ou tem algum tipo de consumo supérfluo? Também. Na verdade, ao primeiro explicar um paradoxo, a renda média pode cair quando a massa de rendimentos cresce, portanto o total de empréstimos cresce. O que eu quero dizer? A gente tem um desemprego que era muito grande, ele continua elevado, mas ele foi reduzido. As pessoas que estão entrando no mercado de trabalho entram com uma renda média menor do que o mercado de trabalho, do que elas tinham no mercado de trabalho. Então a renda média caiu, mas o total de rendimento aumentou. É óbvio, gente que não estava empregada, agora está. Então, só que essas pessoas vão ter, como você disse, um rendimento baixo, vão ter que complementar o seu orçamento com crédito. Por outro lado, estando empregado, é factível tomar crédito. Desempregado, muito dificilmente alguém vai dar crédito. Então, fecha a conta. Eu tenho mais gente endividada, porque eu tenho mais gente empregada, né? Parece um paradoxo, mas não é. E essas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho têm, pelo menos momentaneamente, um rendimento que ainda não faz, eventualmente não faz frente para todos os seus desejos. Por exemplo, comprar um automóvel, acabei de conseguir um emprego de novo, vou me endividar para comprar um automóvel, não dá para comprar à vista, eu tenho que complementar essa renda. Então é uma situação natural. Natural, assim. O que a gente não pode ver é um solavanco, por exemplo, de uma crise, que agora um monte de gente que entrou começa a entrar de novo no mercado de trabalho, vai sofrer um susto com uma nova crise, por exemplo, ou de inadimplência, ou econômica, ou de inflacionária, por exemplo, que corrói meu salário e eu não vou conseguir fazer frente aos próximos pagamentos. Então não adianta só entrar no mercado de trabalho, eu tenho que ter perspectivas de longo prazo. É isso que é mais importante para um mercado de crédito saudável. Tá certo. Então, queria agradecer a participação do Fábio Pina, que é assessor econômico da FEComércio e conversou um pouquinho com a gente aqui sobre essa questão do endividamento das famílias brasileiras. Obrigado, Fábio. É um prazer.